Eu queria aqui, inicialmente, lembrar de como é que foi a nossa campanha salarial, que se iniciou 1º de maio, a gente realizando a nossa assembleia para montar uma pauta. Nós realizamos a assembleia no Sindiágua, onde todos os companheiros foram convidados, convocados a participar da assembleia para colocar suas sugestões. Foi aprovada a pauta, protocolamos a pauta aproximadamente umas 2 semanas antes de início da database, que é maio, solicitando, protocolando tanto na SRTE como na própria CAGES. E aí nós ficamos no aguardo, onde foi feita a agenda para as reuniões, onde foi colocado pela diretoria da empresa que seria realizada 3 reuniões para discutir a pauta. Aconteceram as 3 reuniões, nós discutimos toda a pauta, sem exceção de nenhum item, todos com o envolvimento da diretoria do sindicato e alguns companheiros da base que participaram, que foram convidados, como é uma prática da diretoria do Sindiágua, de sempre convidar companheiros da base. E durante essas reuniões nós discutimos cláusulas por cláusulas, todas para nós têm a mesma importância, teve o mesmo empenho. E aí houve a primeira reunião, a segunda, a terceira, e aí nós achamos por bem ainda insistir com a comissão mais uma reunião, onde foi tratado toda a pauta novamente com a comissão. Daí ainda a diretoria do sindicato, achando por bem, e após visita em alguns locais de trabalho, saber da presidência da empresa, se a proposta era aquela mesmo da 4ª reunião que houve com a comissão. E aí houve mudanças em algumas propostas que tinham sido conversado com a comissão. E aí eu queria aqui citar algumas cláusulas. Com relação ao reajuste, companheiros e companheiras, foi iniciada pela CAGES uma proposta de 7,5%, onde o INPC foi de 7,16%. A empresa apresentou a primeira proposta de reajuste de salário de 7,5%. Nós, lógico, não concordamos, deixamos pendente, para que a gente se decidisse em outras discussões com a comissão e trazer também aqui para a Assembleia. Tivemos também uma proposta de vale alimentação de 11,11%. Nós mostramos que a cesta básica em Fortaleza teve uma inflação significante. Comentamos sobre o reajuste que houve no restaurante da empresa, com um percentual muito elevado. E após a gente expor essa situação, já com o presidente da empresa, de 11%, colocou a proposta para 13% nos vales. Com relação à revisão do PCR, nós, depois de muita discussão, depois de muito debate, depois da gente mostrar que a gente tinha que amarrar prazos dentro do acordo coletivo para que fosse resolvida essa questão da revisão do PCR. Já na comissão nós não conseguimos, com a comissão, mas quando foi com o presidente da CAGES, que inicialmente também estava resistente a essa questão, mas nós conseguimos que a empresa colocasse como proposta prazo de início
e de término com relação, e também de implantação com relação à revisão do PCR. Ou seja, a empresa terá até 2 meses para contratar a empresa. Após isso aí, a empresa terá 6 meses para elaborar e juntamente apresentando aos trabalhadores com o sindicato a proposta de revisão de cada tema da proposta dos trabalhos, que vão ser em cada módulo de que vai ser feita a revisão do PCR. E após esses 6 meses, quando tiver tudo fechado, o sindicato vai novamente com os trabalhadores e apresentar aos trabalhadores a proposta definitiva da empresa com relação à revisão. E caso haja um consenso, um acordo entre os trabalhadores, a diretoria da empresa e o Sindiágua, até 2 meses após esses 6 meses de elaboração dos trabalhos, se iniciará a implantação da revisão do plano de cargos. Então, pela primeira vez, com relação à discussão da revisão do plano de cargos, nós temos prazos definidos. Com relação ao PRSP, a CAGES nos informou que existe uma comissão que está fazendo avaliação do programa existente, que hoje está em vigor, vai apresentar algumas propostas de um novo programa para aposentadoria, e aí o sindicato irá avaliar junto com os trabalhadores e também colocar propostas para melhorar o PRSP, que é esse programa de incentivo à aposentadoria. Com relação à PLR, a gente sabe que sempre nós tivemos prejuízo com relação ao SGR, ao Sistema de Gerenciamento de Resultados, onde antes era somente o gerente que alimentava e, por pressão do sindicato, junto com a categoria, passou para os demais gestores para ver se conseguia resolver esse problema de alimentar o sistema. E como não foi resolvido, porque ano passado alguns gestores mesmo assim deixaram de alimentar dentro do prazo, nós cobramos uma atitude mais enérgica da empresa, e aí ficou toda a vida que dentro do prazo o gestor não alimentar o SGR, ele será chamado em uma reunião junto com a diretoria para se explicar do motivo de não ter alimentado o sistema, para poder evitar esse prejuízo aos trabalhadores, onde o trabalhador da ponta realiza, atinge suas metas, mas por conta de algum motivo ou outro, o gestor deixa de alimentar o sistema, e aí traz prejuízo na hora da gente receber os 110%, que é o que tem hoje da PLR. Com relação aos companheiros que utilizam o veículo, houve uma mudança com relação aos percentuais para a utilização do veículo, onde era 10% passou para 15%, onde era 15% passou para 20%, dentro daquela proporcionalidade. Então houve uma proposta de melhora para a utilização do veículo, para quem tem função dupla. Então, companheiros, essas propostas foram algumas que foram colocadas pela empresa. A outra também foi com relação ao reajuste de que tem filhos especiais, que teve um reajuste de 20%, passou para 800, onde a discussão foi pelo fato da regulamentação das domésticas. Hoje os custos são maiores para as pessoas que têm filhos com necessidades especiais, e com isso se conseguiu reajustar o valor em 20%, passando para R$ 800. Nós vamos procurar, lógico, buscar mais, que só sabe quem passa por uma situação dessa, como é difícil a gente
Eu tenho pessoas na família que tem esse problema e não é fácil não. A gente sabe que os custos são elevados e agora com a regulamentação das domésticas ficou mais caro ainda para quem tem filhos ou parentes nessa situação. Mas então agora, companheiros, eu queria abrir aqui as inscrições, os companheiros que queiram fazer alguma colocação, e está aberto aqui para os companheiros que queiram se inscrever.